família grande sempre sofreu com espaço de porta-malas ou levar todo mundo dentro do carro. Os SUVs de 7 lugares atendem muito bem quem precisa levar 7 pessoas, mas o porta-malas fica devendo bastante. Por isso, as vans são os carros bem indicados para quem precisa levar muita bagagem e também todo mundo dentro do carro. Eu sou o Renato Mai, sejam bem-vindos ao canal da PDK Motors e com vocês, Chrysler Pacifica. Se vocês querem ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal da PDK Motors, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo e ativar as notificações. Dessa forma, vocês vão ser os primeiros a receber as novidades aqui do canal. O Chrysler Pacifica é a terceira geração dessa categoria de vans da marca americana. Primeiro veio o Caravan, depois a Town Country e logo depois veio essa daqui, a Pacifica. Porém, ele tem um design completamente diferente dos demais modelos. Isso porque esse carro chegou depois da aquisição da Fiat com o grupo Chrysler, se tornando até então a FCA, hoje Grupo Stellantis. Por isso o carro é mais redondo, linhas mais europeias e menos americana. Por isso os faróis aqui são mais afilados, a grade com esse conceito mais esportivo, um novo símbolo justamente para destacar que se trata de uma marca nova para um grupo novo também, radar do controle de cruzeiro adaptativo, sensor dianteiro, ou seja, com esse grupo ele atualizou boa parte de tecnologia embarcada e também um novo design. Mecanicamente, o Chrysler Pacifica vem com um conjunto híbrido nessa versão. É um 3.6 V6, o Pentastar, com 260 cavalos, um pouquinho menos que os 284 da versão puramente a combustão, porque aqui você tem um ciclo mais econômico para a economia de combustível. Além disso, ele vem atrelado a um câmbio CVT elétrico e mais um outro motor elétrico de 115 cavalos de potência, para você ter um conjunto híbrido mais eficiente. De acordo com a Chrysler, esse modelo faz um 0 a 100 em 10 segundos. Aqui na parte lateral do Chrysler Pacifica, o modelo vem equipado com rodas de liga leve de 18 polegadas com perfil alto dos pneus, o que dá um conforto urbano muito bom. E aqui no paralamas, o bocal do carregador padrão americano, mas que você tem a conversão para o nosso padrão brasileiro, com baterias de 16 kWh, o que dá uma autonomia média de 50 km 100% elétrico. Outra coisa, esse daqui é uma versão topo de linha, que conta com retrovisores, moldura dos vidros, rack de teto, maçanetas e a parte inferior nesse estilo prateado, o que dá um toque de sofisticação para esse carro. E no lado de conforto, você tem a abertura das portas laterais pela própria chave. Então, apertando duas vezes, a gente tem a abertura aqui lateral dessa porta corrediça para acesso à segunda e à terceira fileira do carro também. Fechando também pela chave, vocês conseguem entender o contexto do Chrysler Pacifica. Então, como se trata de uma van, você tem o teto mais alto, justamente para dar conforto para todo mundo aqui dentro, e espaço também para o porta-malas. Por isso que ele tem uma traseira um pouquinho mais reta aqui no final do carro. Já aqui na parte traseira, esse conceito mais arredondado, mais europeu e menos americano, continua no Pacifica. Então, as lanternas são mais afiladas, com essa assinatura em LED que passa por toda a parte central aqui do carro. E também você tem um conceito muito semelhante ao que é o Dodge Durango, por exemplo, que pertence ao grupo Chrysler. Bom, a gente está falando de um carro família que cabe coisa pra caramba, além de levar 7 ocupantes. Então, dessa forma, eu vou mostrar para vocês como é prático e realmente espaço de porta-malas. São 600 litros com os bancos normais. Então, abrindo aqui, a gente coloca todas essas malas. E aí vocês conseguem entender como realmente uma van é um carro muito melhor para você viajar em família comparado a um SUV de 7 lugares. Vamos começar a nossa volta aqui com o Pacifica pelo motorista. Partida por botão, vocês viram que tem assento conforto. Então, na hora que a gente liga, ó, o banco vem para frente. Vamos colocar o cinto e dar a nossa volta aqui com esta van americana de fato. Bom, aqui é um conjunto híbrido, só que ele não tem modos de condução. Então, ele se adapta automaticamente ao que ele acha melhor.
Então agora, por exemplo, como a gente está na descida, ele vai usar uma forma 100% elétrica e aí ele vai economizar combustível. Se você chegar num trecho plano, por exemplo, como a gente vai chegar agora, e ele tiver bateria o suficiente para isso, ele vai sair de forma 100% elétrica com o seu motor de 115 cavalos. Mas se alguma razão ele encontrar necessidade de potência, o V6 liga e acompanha isso. Então você tem dois motores te auxiliando, para você ter torque em baixa e também mais disposição em alta, já que esses motores elétricos são mais trabalhados para que você saia da inércia com ele e o motor a combustão venha para compor esse lado de rendimento em altas velocidades. E é assim que a maioria desses conjuntos híbridos funcionam hoje em dia. Então, automaticamente, a partir do momento que você começa a pisar no freio, vocês estão escutando um barulho de ruído, né, uma espécie de som eletrônico mesmo, é esse motor elétrico do câmbio CVT recarregando um pouco dessas baterias. Então, quando a gente pisa no freio, ó, a gente escuta um barulhinho bem baixo dessa motorização. E aí, se você deixar o pé bem leve, você está só no modo elétrico. A partir do momento que você pisa no acelerador, você já ouve, ó, o motor V6 trabalhando junto. E para um carro familiar, essa potência aqui de 260 cavalos está de bom tamanho, justamente porque aqui não tem nenhuma proposta esportiva, tanto é que ele não tem modo de condução. É justamente você dirigir, ir ao ponto A ao ponto B com muito espaço e conforto. É isso que o Chrysler Pacifica proporciona. E uma outra coisa, isolamento acústico. Olha como esse carro é realmente silencioso. A gente só escuta um pouco dessa motorização quando a gente acelera um pouquinho, mas no restante, na parte externa, a gente não escuta nada. Isso porque esses vidros são duplos laminados. Então o que acontece? Você tem mais isolamento acústico, o que proporciona para você um conforto interno muito melhor e aproveitar também esse sistema de som Harman Kardon com 10 alto-falantes que entrega uma qualidade de áudio muito boa, juntamente com as suas músicas, por exemplo, via streaming, já que ele tem Apple CarPlay e Android Auto com conexão sem fio também. Nesse lado de conforto, outra coisa que chama muita atenção, já que carros americanos com esse conceito entregam realmente uma qualidade de direção muito boa, um volante extremamente leve, então você consegue fazer manobras com extrema facilidade, principalmente. Então mesmo em alta ou baixas velocidades, você tem um volante muito leve, muito gostoso de dirigir. Os bancos também têm uma densidade muito interessante, são praticamente poltronas, ainda mais para quem vai na segunda fileira. Você tem bancos independentes com ajustes ali nas laterais, então o carro é feito para você fazer longas viagens sem se cansar. Esse é o maior conceito dessas vans familiares americanas, é você realmente fazer longos percursos com extremo conforto. Lógico, não é nenhum motorhome como eles gostam, mas aqui você consegue colocar muita coisa e viajar bastante sem se cansar com o carro. E para quem vai sentado na frente, o Pacifica entrega um bom acabamento. Logicamente a gente está falando de um carro americano, então tem que ter alguma madeira aparente. Isso é muito característico daquele mercado. Então aqui nas portas tem algum detalhe imitando madeira, aqui no console também, juntamente com esse painel Soft Touch no console central, aqui nas portas, no console aqui entre os bancos, que você tem acesso. A manopla da transmissão não é por alavanca, mas aqui é um botão giratório que economiza muito espaço. Você tem Park Assist, assistente de faixa, controle de tração e estabilidade, ar-condicionado digital de 3 zonas, 2 aqui na frente, aliás, e mais uma lá para a segunda e terceira fileira. Um cluster que não conta com conta-giros, mas tem um painel de LCD ali frontal que você tem algumas informações do carro. O volante tem um acabamento aqui na moldura cromado para dar esse ar de requinte. O apoio de braço muito macio e numa posição muito boa, então você consegue se apoiar da maneira que você acha melhor aqui, juntamente com esse baú com tomadas USB. Na parte inferior aqui, 2 porta-copos e mais um baúzinho aqui com carregador sem fio e mais 4 tomadas USB, sendo 2 normal e 2 tipo C também, para você ter conectividade com espelhamento aqui na parte superior da central multimídia, que você também tem mais uma série de funções do carro. Você também consegue ver algumas coisas com relação ao conjunto híbrido também, saber o que o carro está usando em determinado motor, o que você está usando de potência elétrica, enfim, tudo você tem aqui por este painel de instrumentos, além de vários outros aplicativos, inclusive como conexão Alexa também, que você consegue colocar nesse carro. E aí, um interessante dessa conectividade com a Alexa
é que você consegue controlar a sua casa pelo carro. Então, se você estiver chegando, por exemplo, e pedir para a Alexa abrir o portão ou acender a luz da garagem, você consegue fazer isso do carro, sem precisar ir lá no interruptor acender a tomada. Como eu falei para vocês no início do vídeo, essa geração aqui do Pacifica conta com muita tecnologia de segurança ativa. Então você tem assistente de frenagem, você tem sensor de ponto cego, câmera 360 graus, inclusive os retrovisores têm sistema anti-ofuscante e também desembaçador, muito característico daquele mercado. Eles gostam muito dessas tecnologias embarcadas. E isso faz do Pacifica uma van extremamente segura para você fazer longas viagens com a família lá atrás, sem se preocupar tanto com isso. Então agora eu vou mostrar para vocês que dirigir não é a parte mais legal do Chrysler Pacifica. E dentre todas as comodidades que o Pacifica oferece, uma delas é exatamente essas duas telas traseiras aqui, com fone de ouvido, e aí você consegue colocar até seu videogame aqui, literalmente. Há uma tomada de parede na coluna aqui atrás, e as entradas HDMI, uma para cada tela inclusive. Você pode espelhar, no caso, ou usar independente também, e com isso você pode jogar videogame, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora, nesse exato momento. Mas enfim, contando um pouco mais sobre o que o carro oferece em si, na parte traseira, na segunda fileira, nós temos dois assentos independentes, com esses apoios de braço aqui. Então você consegue se acomodar bem, colocar outras coisas aqui de entretenimento, além do videogame, por exemplo. Você pode colocar o que você quiser, ouviu até um iPod, por exemplo. Há um ar-condicionado para a parte traseira, então aqui nós temos comandos de força de ventilação, temperatura, com as saídas de ar sempre na parte superior, no teto do carro, com essa forração aqui em alcântara bem interessante. Outra coisa, você tem as persianas, então você consegue subir aqui e colocar as persianas de forma simples para dar mais privacidade. Isso serve para todos os vidros traseiros aqui posicionados, então nesse vidro, na terceira fileira também, além do lado esquerdo, então você consegue melhorar a sua privacidade, evitar reflexos também, o que é um ponto muito interessante, fechar a persiana do teto também. E aqui você consegue, com um banco corrediço para frente ou para trás, você consegue ajustar um encosto, que mais uma vez é um encosto muito confortável. Os bancos traseiros, assim como os dianteiros, também agrada muito. E uma outra coisa, sentando aqui no meio, né, do carro, você tem um conforto ainda maior porque você está mais longe dos eixos, tanto do eixo traseiro quanto do eixo dianteiro. Então você tem um conforto maior aqui nessa parte do carro, que realmente ajuda você até reclinar o banco e aproveitar mais. E uma curiosidade, né? Geralmente carros de 7 assentos são 3 assentos aqui na frente, na segunda fileira, e 2 atrás. No caso do Pacifica, isso é invertido. Você tem 3 assentos lá na terceira fileira e 2 aqui no meio. Obviamente, como um opcional, você consegue agregar mais um aqui, colocando 8 pessoas, o que é o limite, inclusive, para a carta B no nosso mercado. Mais do que isso, você tem que tirar outra CNH, né, como se fosse transporte realmente de pessoas. E o que chama atenção, mesmo aqui na segunda fileira, também é esse isolamento acústico por conta dos vidros mais grossos. Então isso traz um conforto acústico maior, você consegue aproveitar mais das suas músicas, você consegue conversar aqui dentro com um volume mais baixo de voz, né, com um tom mais baixo. E isso, logicamente, ajuda muito no seu conforto aqui dentro, na sua vida a bordo com o carro. Outra coisa, você tem esses puxadores aqui com porta-objetos, você também tem acesso aqui a porta-copos, por exemplo, então você tem uma versatilidade muito interessante com a Pacifica. A única coisa é que essa versão, por conta do conjunto híbrido, não conta com os baús embaixo do banco, como acontece nos modelos anteriores, inclusive na versão a combustão desse carro. Isso porque eles tiveram que tirar esse espaço para colocar as baterias de 16 kW, como eu comentei com vocês. Então, por essa questão, você não tem esse espaço na parte inferior, mas você tem mais autonomia e, logicamente, é um carro ecologicamente mais correto também. E apesar dessa tela ser sensível ao toque, você tem um controle remoto que você também pode mexer nela. Então, apertando no Home, você tem acesso às funções padrão, como HDMI 1, HDMI 2, USB, streaming também. Você pode espelhar o seu telefone aqui se você quiser. Alguns jogos pré-selecionados pela própria Chrysler também, caso você não conecte nada independente nele. E outras configurações, como até acesso à climatização do ar-condicionado.
pela própria tela traseira você tem acesso à força de ventilação, à temperatura, que você não precisa nem mexer aqui em cima. A própria tela tem um ambiente de climatização que você pode mexer, né? Por acaso, se você estiver do lado esquerdo do carro, você não precisa se esticar e chegar nos comandos aqui em cima, esses comandos físicos, já que a central multimídia traseira também oferece esse sistema. E pensando na segurança a bordo, a Chrysler desenvolveu um sistema muito interessante. Apesar dele ter um espelhinho ali em cima do retrovisor, onde o motorista consegue visualizar os bancos traseiros, a própria Chrysler desenvolveu um sistema de câmera que fica posicionado aqui em cima, no meio da terceira fileira, onde você tem acesso pela central multimídia a todos os ocupantes. Então, pelo painel de instrumentos, aliás, pela central multimídia, você consegue visualizar todos os ocupantes sem precisar realmente de um espelho. A câmera mostra tudo isso para você. Bom, pessoal, isso daqui foi o nosso passeio com o Chrysler Pacifica, uma van que realmente atende quem precisa de muito porta-malas e levar 7 ocupantes. Lembrando que este modelo está disponível na PDK Motors, vocês podem acessar e conferir todos os detalhes, inclusive o preço. Então, www.pdkmotors.com.br. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e ativar as notificações. Bom, eu vou ficando por aqui, vou pegar a minha almofada, reclinar esse banco e curtir o resto do passeio.